dia. Bom dia. A gente vai fazer um dueto, né? Hoje a gente veio preparados para cantar, para dançar e animar essa manhã de todos. Sim, a gente sempre acaba num dueto, mas agora eu vou ficar de costas para a Nathalie um pouco, porque eu sigo meu texto, tá? E depois eu vou sentar com a Nathalie, mas a palestra vai ser meio a meio, e ela vai ser comentadora da minha e eu dela, então ela vai ser minha assistente de palco e eu dela. Bom, primeiro eu quero agradecer a Focus, né, pelo convite de estar aqui, Maíra, Cris, toda a equipe, por acreditarem no meu trabalho e apoiarem meu trabalho, isso significa muito para mim. Obrigado a todo mundo que veio ver nossa palestra e quem está me mandando DMs e mensagens que ia vir assistir, fiquei muito feliz. Essa é uma palestra inédita que eu escrevi especialmente para o Focus Fashion Summit e espero que vocês saiam daqui hoje muito inspirados e cheios de ideia, insights para desenhar o futuro, né? Essa palestra, eu pensei nela como um guia, um radar de novos comportamentos, marcas, ideias e desafios da indústria de moda com um olhar 360 graus. Vai ser muito legal ter a Nathalie aqui, às vezes, para aterrissar a ideia, né, com a realidade do varejo e do mercado nacional. Então, vai ser bem interessante. Mas, primeiro, antes de tudo, eu vou, como eu sempre faço, me apresentar, né? Essa parte da palestra, já nunca percam uma oportunidade de se apresentar, você nunca sabe quem está te assistindo. Então, meu nome é Jorge Grimberg, eu sou comunicador, jornalista de moda, especialista em pesquisa de tendências e, hoje, principalmente, eu sou mentor de carreiras criativas. Tem diversos mentorandos meus aqui. E eu criei um projeto de vídeos para o Instagram chamado 3 Minutos de Moda, que hoje tem mais de 6 milhões de visualizações, eu acho que mais, porque eu perdi a conta. Já tive o privilégio de escrever para a Vogue América, Business of Fashion, Estadão e WGSN, onde eu atuei por 10 anos e foi a melhor escola de pesquisa de tendências que eu podia ter. E hoje a minha carreira toda tem o foco em dar de volta, porque eu me sinto muito privilegiado de ter tido esses treinamentos e trabalhado nessas empresas. Eu tenho um mestrado em Design, Arquitetura e Urbanismo, tenho um livro que chama Vida Criativa. Eu moro meio aqui em São Paulo e meio em Barcelona, sempre mudando. Tenho turmas de mentoria todos os dias, todo dia eu dou aula, então basicamente eu sou professor hoje em dia. E agora eu virei pintor também. Eu até coloquei aqui, eu nunca divulguei isso, eu mostrei muito isso, mas eu sinto que hoje em dia, com a sociedade como ela está, a gente tem que explorar não somente coisas offline, mas a criatividade como um todo. Assim, tem uma energia do medo muito forte puxando a gente para baixo, com guerras, com conflitos e tal. Então, quanto mais a gente consegue usar esse nosso papel de profissional criativo para trazer alegria para o mundo, para trazer coisas boas e compartilhar, eu sinto que é um papel que a gente pode assumir para nós. Quando eu comecei a pesquisar tendências há 20 anos, a gente olhava para a rua, varejo, cores, tecidos, cultura, filme, arte, música, e juntando tudo, a gente montava nosso mood board, o nosso quebra-cabeça de moda. Hoje, a gente tem muito mais lugares para olhar. Referências surgem de todas as partes. A comunicação é, muitas vezes, mais forte do que a roupa. A história, ela é o que conecta. E a moda muitas vezes mistura referências de diferentes décadas e locais em um só look. E isso está muito forte hoje. E difícil mesmo é ser coeso e coerente hoje com as nossas escolhas. Por isso a ideia de apurar um olhar 360 graus, o que as tendências no TikTok nos dizem, como isso impacta o comportamento jovem, como isso influencia a compra de materiais, a construção de coleções, o comportamento do consumidor. Eu sinto que é um momento de novos começos. E parece que a gente está diariamente num looping de novos começos. E hoje em dia a gente está com medo, né? Como eu comentei. E o mundo deixa a gente com medo. E aí o que acontece? A gente fica angustiado, paralisa. Mas vocês já pensaram que se você não tem medo, você não tem planejamento estratégico? Porque se a gente... A estratégia ela vem, de uma certa forma, do medo. A criatividade ela pode surgir em um momento de guerra e angústia, como esse que a gente está vivendo, de um descontamento contínuo e coletivo, né? E a ação, hoje, ela pode vir dessa raiva. A gente pode provocar a transformação, né? A gente rejeita a raiva, a gente não quer sentir ela, né? As pessoas se anestesiam e a gente busca beleza em tudo. Mas vocês já pensaram que as nossas melhores ações elas podem vir da raiva? Porque frustração é raiva, inveja é raiva, tristeza também. Então, eu sinto que é o momento da gente transformar a raiva em ação.
as melhores soluções para 2024, elas podem vir da dor que a gente está sentindo, da confusão e até das perdas. E a gente pode transformar o medo em estratégia. Muitas das melhores estratégias, elas vêm do medo do futuro, o medo de não ter, o medo de não dar certo. O que você acha, Nathalie? Eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que moda, como um comportamento, ela jamais é um comportamento alienado, né? Ela é um comportamento que é completamente o retrato da expressão do momento que a gente vive. E, sem dúvida alguma, todo esse momento que a gente vive de medo, ele influencia muito a moda, e a moda tem essa obrigação de retratar o momento atual. Então, eu adorei quando você colocou aqui o medo, a frase anterior, e eu lembro de usar muito isso no meu time, falando esperança não é uma estratégia. Se você fica pensando, eu espero que melhore, eu espero que dê certo, infelizmente, a esperança não é estratégia. É qual é a estratégia que você vai montar realmente para conseguir sair de um lugar que é bem desafiador. Sim, todo mundo está nesse lugar desafiador, então a Nathalie é um super exemplo de transformar tempos difíceis em estratégia, inspirar o mercado inteiro. Dá para fazer isso literalmente. A designer e artista inglesa Yax Exal, ela descreve sua abordagem criativa como inspirada em cientistas, assistentes de mágico, diretores criativos. Em novembro, agora desse ano, ela criou um universo paralelo que une moda e arte. Então, imagine isso, é uma praia apocalíptica repleta de vida marinha mutante. E, em parceria com a maquiadora Matilda Mays, eles se reinventaram feras das profundezas do mar. Então, tem muitas maneiras que a gente pode reagir e agir nesse momento presente. A palavra-chave dessa minha palestra, da primeira parte dessa nossa palestra, é a adaptabilidade. Isso implica na moda, muitas vezes, uma volta ao papel da moda de fantasia. Fantasia do cotidiano, né? Algo que a gente precisa, muitas vezes, para enfrentar a vida como ela é. O Casey Cadwallader é o diretor criativo da Mugler. E para a coleção Primavera-Verão 2024, ele reverteu os shapes que ele acabou de popularizar com a H&M e uma parceria que democratizou a marca, levando o estilo para algo super fantasioso. Então, nos shapes, tinham placas de resina que elas viraram quadris exagerados em alfaiataria e jeans, mudando o formato do corpo das modelos, capas de chiffon que voavam em franjas, e diferentes bases criavam movimentos em sentidos opostos. Experimentos com alfaiataria expuseram pedaços de pele em construções que parecem praticamente impossíveis. As bases de tule, elas provocam uma sensação de ilusão, e pernas, como se os tecidos flutuassem, né? Então, uma série de macacões vestidos de lantejoulas foram embelezados com fragmentos transparentes de lantejoula cortados a laser que saíam dos corpos. Então, a adaptabilidade, ela é uma habilidade crucial na indústria da moda de 2024, dada a natureza dinâmica e em rápida mudança do mundo e dos nossos estilos de vida. A maneira como a gente navega por essas reviravoltas inesperadas do mundo vão definir não apenas a estética da moda, mas também a nossa capacidade como profissional, como empresa, como indústria, de inovar. E não existe uma única maneira nova de fazer as coisas. Cada marca, cada profissional vai encontrar a sua forma de fazer. Uma marca que comunica bem isso para mim é a Loewe. Esses vídeos são do TikTok da Loewe. Para mim, eu tenho aprendido, e já escutei algumas vezes, que o TikTok é o novo Google. E eu tenho me permitido perder um tanto até de preconceito que eu tinha e navegar mais lá para pesquisar, porque realmente é uma maneira muito diferente de conversar. Esses vídeos são do TikTok da marca, e entre conteúdos de histórias que me conectam, eles mostram para mim como os produtos são feitos. Mas eles colocam isso também dentro de uma conversa. What piece of advice do you wish you had been told earlier in life? I wish I had been told earlier in life that it's really important to recognize when it's time to let something go. And we put a lot of focus, I think, on, what's meant to be will be, and, to kind of look for the signs of what's meant to be. And I think it's really important to also recognize when something's not meant to be. And when it's not serving you anymore, whether it's a relationship or a friendship or a project or something, when it's really powerful to recognize when it's time to move on from something and to let it go. And I wish I had been told that a little bit sooner, instead of kind of wanting to try and make things work out because I thought that they were supposed to, and actually
they weren't supposed to, and that's okay. And kind of honing my instinct to recognize what's not meant to be as much as what is meant to be. Esse vídeo me surpreendeu porque ele é tão simples e ele vende produto o tempo todo, né? Mas ele me conectou emocionalmente comigo de uma forma muito pessoal. Então eu sinto que as narrativas são tão importantes hoje, quando eu falei mais do que os produtos, é porque a gente está o tempo todo em uma conversa com o consumidor e saber o que ele está sentindo e trazer de alguma forma algum conforto enquanto a gente vende roupa, que também é o business, é um negócio de todo mundo, é uma maneira de fazer isso, assim. E a gente está vivendo um furacão no mercado de trabalho, que é um tema que eu estou um pouco obcecado. O autor Steve Cadigan explicou com uma super pesquisa num livro novo que chama Workquake, que ainda não tem a tradução dele para o português, é algo como um furacão no mercado de trabalho, que eu traduzi no 3 Minutos de Moda. Olá, eu sou Jorge Grimberg e esse é o 3 Minutos de Moda. Hoje eu vou falar sobre trabalhos reais. Parece que hoje todo mundo tem pelo menos 5 trabalhos. Primeiro, um trabalho principal, que geralmente paga as contas e teoricamente ocupa a maior parte do nosso tempo. Em segundo, um trabalho de cuidador. Pode ser filho, mãe, vó, gato, cachorro. Praticamente hoje, todo mundo cuida de alguém. O terceiro a gente pode chamar de side job, ou trabalho lateral, que pode ser desde um DJ para ganhar uma graninha extra, administrar um Airbnb, fazer a contabilidade da família, algo extra que a gente assume para nós. Quarto, é um trabalho de paixão. Pode ser escrever um livro, pintar um quadro, tocar instrumentos, ou até um trabalho mais terapêutico, como o Theta Healing, por exemplo. É algo que muitos imaginam, quando eu ficar velho, eu vou fazer isso. O que sempre me irrita, na verdade, porque as pessoas adiam algo para um futuro improvável. Quinto e último emprego é um trabalho fantasma, que inclui cuidar da nossa saúde mental e física, organizar as nossas finanças, se alimentar bem, o trabalho espiritual, emocional, terapia, autocuidado. Uma pesquisa apontou que o trabalho fantasma pode tomar até 12 horas por semana. É um trabalho invisível que a gente incorpora e não soma as horas dele. E que se a gente não faz, a gente pode prejudicar todos os outros trabalhos. Essa teoria vem do livro Workquake, do autor Bruce Feiler. O autor aponta que nós somos todas essas coisas diferentes. Então hoje a gente procura trabalho com significado, porém ninguém ensinou a gente como fazer isso e a gente desconsidera que todos esses trabalhos também são trabalhos. Talvez o seu trabalho principal não te dê todo aquele propósito que você gostaria de ter. Mas será que isso é um problema se você dedicar um tempinho para algo que te motiva? Hoje a gente tem múltiplas funções e normalmente um trabalho já não define mais ninguém, porque a vida ela acontece nas transições. Uma pessoa passa em média uma transição profissional a cada 2 anos e meio. Para mulheres a transição é ainda mais constante. O interessante é que, segundo pesquisa, mais de metade das transições profissionais começa fora do trabalho. Não é que você especificamente não goste do seu trabalho ou do seu chefe. É que você não gosta, por exemplo, do trânsito, do trajeto, que demora muito para chegar, por exemplo. Ou acontece algo com a sua família e você precisa de mais tempo. Ou você tem um problema médico. Ou a sua mente muda mesmo e seus valores não combinam mais com a empresa. Então a vida domina o trabalho. E por isso a gente tem que mudar junto. E honestamente a gente deve isso às mulheres. Porque os homens, historicamente, não faziam sacrifícios profissionais em nome de algo externo. O mais bacana é que são as mulheres que estão mudando as regras do trabalho. As mulheres trouxeram um novo conjunto de valores para a vida profissional. Porque muitas mulheres perceberam a quantidade de sacrifícios que é estar longe de casa, da família e de si mesmas. Todos os dias, o dia todo. Então, obrigado, mulheres, por transformarem o espaço de trabalho em um lugar mais humano para todos. É isso. Um beijo e até o próximo. Obrigado de coração. Minha família sou eu e 4 mulheres, né? E tá aqui com a Nathalie, que é uma líder que realmente faz uma diferença brutal no mercado, é incrível. E, enfim, tentei resumir o livro em 3 minutos. A gente tem um desafio grande como profissional e como indústria, que eu coloquei aqui The Big Picture Challenge, que é capturar o espírito do momento, que é esse momento que às vezes é angustiante e difícil, permanecendo fiel aos nossos valores e ideais, a quem a gente é, enquanto a gente abraça essas novas fronteiras digitais tecnológicas e, ao mesmo tempo, honra e faz referência ao passado. Eu coloquei na tela porque essa frase é complexa, mas eu acho que ela é importante. E sustenta a nossa identidade, porque é muito, às vezes, difícil você avançar e honrar o passado ao mesmo tempo. Assim, isso você faz muito bem, né, Nathalie? Sim.
Olha, se eu faço muito bem, eu não sei, mas eu faço, assim, eu me disponho a fazer. Porque eu acho que a gente é, sim, essa somatória e esse respeito pela essa ancestralidade que a gente carrega dentro da gente, seja de etnia, seja de cultura, seja de conhecimento. Então, eu acho que grande parte da gente ela vem dessa nosso respeito à ancestralidade. E eu acho super interessante quando você colocou o vídeo das mulheres, que isso me emociona muito, porque é diretamente ligado ao que eu faço. Eu acho incrível a gente pensar que toda mulher, quando a gente nasce com os óvulos já contados, né? Todo mundo sabe que as mulheres já nascem com o número de óvulos que a gente vai ter durante a vida. A gente não produz óvulos, a gente já nasce lá com a nossa cestinha. E aí é uma loucura você pensar que quando a mulher engravida, de alguma maneira, a primeira vida já estava dentro dela. Então, significa que eu já vivi dentro da minha mãe. O óvulo que me fez já existiu na minha mãe desde o dia que ela nasceu. E assim por diante, né? Então, toda corrente feminina carrega os óvulos dentro. Então, o dia que a minha mãe nasceu, ela já nasceu com os ovinhos dela. E eu me transformei, um desses ovinhos transformou na Nathalie. E eu acho incrível a gente pensar que a gente teve uma vida paralela à vida dos nossos ancestrais. Então, isso tudo mexe muito com o processo criativo e com essa potência feminina. E eu trago isso muito nas reflexões, quando a gente fala de moda, quando a gente fala de continuidade, de ancestralidade, desse poder feminino, porque, realmente, as mulheres elas têm uma ligação que são cordões umbilicais, assim, invisíveis para o resto da vida com as outras mulheres. É verdade, com os filhos também, né? Bom, eu sinto que a gente está no momento eu coloquei fashion rebranding, né? Mudar mesmo a indústria da moda. A gente precisa de um rebranding nosso, olhar para lugares onde a gente não olha, transformar algo que era ordinário em extraordinário, olhar fora do circuito tradicional da moda, na busca por novos caminhos. Essas imagens, por exemplo, são da Lagos Fashion Week, a semana de moda da Nigéria, que, se você olhar na última temporada internacional que terminou, para mim foram as fotos de street style mais interessantes, porque tem uma criatividade assim crua na criação do novo. E então, perceber essa moda que nasce de novos espaços é muito interessante. Pensando em conceito, comportamento estético, o escapismo hoje é muito interessante para a gente dentro da moda. E ele surge como uma maneira de tirar a gente dessa realidade, que ela é desafiadora. E a moda ela pode assim recuperar um papel que ela teve e que ela tem perdido nos últimos anos, né, nessa vilanização da moda que a gente vive, de ser um termômetro cultural, que a moda é um termômetro cultural, né, inspirado em música, vida jovem e noite. Porque à noite tudo pode, né? A moda sempre foi muito inspirada nesses movimentos noturnos de música, de shows. E faz tempo que a gente não fala sobre isso. E é gostoso falar sobre isso, sabe? Então eu sinto que é um momento de retomar assim coisas que a gente amava na moda, porque isso traz de volta a paixão que a gente tanto precisa. O estresse vai embora e a noite ela tem essa característica, né, que você pode criar um personagem, que você pode ser outra pessoa. A marca espanhola Rabanne, que tem na NK, né, anteriormente conhecida como Paco Rabanne, revelou uma nova era após o falecimento de seu fundador, Francisco Cuervo. As inspirações da coleção pareciam emergir de algum lugar entre filmes de ficção científica e Joana d'Arc, fantasia. As malhas de bronze foram enfeitadas com penas de pavão e transformadas em armaduras que misturam ouro, prata e bronze, tão delicadas quanto agressivas. O consumidor quer se divertir, inovar, fugir da realidade. E a moda é excelente nisso, a gente não pode esquecer. Uma pesquisa do WGSN apontou que algo que está na nossa cara, e a gente às vezes não quer ver. Mais de 70% dos consumidores estão ansiosos, estressados e sobrecarregados. Então a gente tem que lembrar que a gente trabalha para um grupo que está ansioso, estressado e sobrecarregado. Então quando a gente atinge ele, a pessoa, o que a gente vai falar? Que sensação você vai trazer, né, para esse grupo? Por isso a moda pode ser uma solução alegre para um consumidor que está cansado. Isso funciona quase como um remédio. Mas como que a gente traduz isso para o comercial? A Ivy Park, que é a colaboração da Beyoncé com a Adidas, trouxe o espírito da noite para o universo esportivo. Então você vê que tem muitas tendências que eu mostrei nas coleções passadas que elas vão se repetindo, né? E como elas vão emergindo de mercado. Então, só quem fala que as tendências morreram não está certo, porque elas seguem aí super fortes. E
Isso veio inspirado muito no universo dos anos 70, Estúdio 54. E olha como essa linguagem se aplica no TikTok. Então, literalmente, você vê uma marca de esporte levando a gente de volta para os anos 70, com clima de disco, totalmente inspirada no Bob Mackie, né, que fazia os looks da Cher, e, enfim, que criou looks icônicos durante os últimos 50 anos, praticamente. E muita gente disse lá em 2020, inclusive eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, que no pós-pandemia ia ter uma revolução sexual, uma revolução de festas. E isso está acontecendo agora, assim, no underground, e você consegue ver isso muito no mercado jovem. Então, essa é uma leitura da moda que a gente perdeu um pouco na pandemia, porque não tinha rua. Então, agora a gente pode voltar a olhar e a gente consegue entender isso, já porque eu tenho 41, não vou tanto para a rua assim, com as hashtags do TikTok, entender como esses movimentos acontecem, porque hoje os números estão todos lá, transformados em conteúdo. Aqui o Bob Mackie com a Cher. Teve um desfile em Nova York da Colina Estrada, Primavera-Verão 2024, e esses estilos também foram para um lugar mais comercial. E eu achei que tem uma sacada muito inteligente, que as modelos estão dando um sorriso mega forçado na passarela, todas. E no relato que a estilista deu para a Vogue, ela falava assim, a gente está rindo do quê mesmo? O mundo está pegando fogo em guerra, mas eu vou fazer o que eu sei fazer, que é um desfile. Então, é totalmente irônico, mas ela traz de uma maneira totalmente desconstruída, se vocês verem esse mesmo estilo que eu mostrei das coleções anteriores, né? Que ele tem essa ousadia, esses recortes impensados. É uma moda nova, inventiva e diferente. E, ao mesmo tempo, existe espaço para essa moda mais sóbria, elegante, cool, que é muito o que a Nathalie vai trazer daqui a pouco. Então, a nossa palestra vai ser bem yin-yang, assim, sabe? E super funcionou, assim, orgânico. E eu sinto que esse momento, ao mesmo tempo que ele olha para o futuro, tem uma nostalgia muito grande do passado. E agora nunca foi tão claro, né? A gente fala há algum tempo já na moda sobre a mistura de décadas, mas a última temporada internacional foi absurdamente todas as décadas, desde 50 até 2010, juntas. Então, tiveram marcas como a Gucci, com o novo diretor criativo, que desfilou desfilou looks de 50, 60, 70, 80, 90. Então, é um momento muito inventivo mesmo de criação e de saber qual história você quer contar. Para quem e por quê. Eu acho isso muito importante. A marca japonesa que desfila em Milão, Ambush, focou em uma ideia muito específica, porque você não precisa fazer todas as tendências. Você tem que saber o que você está falando, para quem e por quê. E isso é muito legal. Então, essa marca me chamou muita atenção, porque eles pegaram o estilo das raves, dos anos 90, totalmente literal, só que fotos da cultura das raves 90. E que é totalmente diferente do 90 minimalismo que veio na Gucci, que veio em outras marcas. Então, são botas gigantes, metálicos, com psicodélicos, cores fluor nas roupas e nos cabelos. É uma visão bem literal, assim. E onde eles pegam essas referências? Onde eles trazem isso? No TikTok, o hashtag RaveTalk tem mais de 4 bilhões de visualizações. E com jovens compartilhando as suas experiências e criando os looks e estilos que inspiram as marcas e vice-versa. Então, hoje é um campo de pesquisa gigantesco. Mas é muito diferente do que a cultura de Instagram. Porque, ao mesmo tempo, assim, o hashtag RaveOutfit, que são todos paralelos, tem mais de 560 milhões de visualizações. As meninas ensinam a montar esse look de uma maneira barata e fácil e caseira, e que muitas vezes não é sustentável, que é o próximo assunto que eu vou levar. Porque, assim, eles mostram uma criatividade para montar o look. É uma geração muito contraditória e difícil de entender e de ler. Porque, ao mesmo tempo que luta por causas sociais e é super ativista, optam muitas vezes por compras de moda que o bolso alcança. Então, é totalmente contraditório e difícil conversar. Existe uma desconexão entre os valores da geração Z, especialmente em torno de compras éticas e sustentáveis e a necessidade de valor. Eu tenho estudado muito valor versus valores. Então, o consumidor, nós, vamos ter um desafio entre decidir o que é prioridade na moda e no nosso consumo. A gente vai escolher uma marca que tem valores, que podem ser transparência, sustentabilidade, inclusão, ou uma marca que tem um valor. Tem gente que compra mais barato porque precisa, ou tem gente que compra mais caro porque quer o status. Então, esse valor versus os valores. Então, isso anda muito contraditório, como muitas coisas no mundo.
no TikTok, o hashtag DUP, que tem bilhões de visualizações, significa duplicado. São produtos que têm aparência e funcionamento semelhantes ao de uma marca mais cara. Então, eles pegam um produto da Lululemon, um legging de $100, e mostram todas as opções de $20 que tem o mesmo caimento. E aí, o que eu achei muito interessante? O que a Lululemon foi lá e fez? Né? Que é uma marca canadense de roupas de academia e de esportes. Eles viraram uma febre nos dupes de cópias do Amazon pelo TikTok. E aí eles fizeram 2 dias de um mega espaço, onde eles deram um legging oficial de $98 para quem trouxesse uma cópia. Você viu isso? Então, é uma maneira de você conversar com a nova geração. E é super difícil você saber como conversar com a nova geração. É muito desafiador de como conversar com essa galera que está fazendo esse tipo de conteúdo. Eu sinto que no Brasil a gente ainda não está nesse lugar, porque é uma economia que ela vai se arrastando e ninguém quer ir contra o mercado, assim, mas ainda já existem muitos vídeos brasileiros disso. E, enfim, é uma conversa, na verdade, sobre consumo versus o anticonsumo. Como apresentar o novo, o que a sua marca representa, quais valores regem você como profissional, quais valores a gente quer lutar. A cultura do TikTok, ela vai se fragmentar. Ela já está fragmentada com conteúdos de consumo, que pregam o consumo, compre isso, vista isso, ao lado de anticonsumo. E isso é muito interessante porque a gente vive um choque de influências, que já existe, né? A influência versus a desinfluência, que é um termo novo, onde os influenciadores que vendem e promovem, eles convivem lado a lado com os novos desinfluenciadores. Eu fiz um vídeo sobre isso que acho que explica bem. Olá, eu sou Jorge Grimberg e esse é o 3 Minutos de Moda. Hoje eu vou falar sobre a era da desinfluência. Você já ouviu falar no desinfluenciador? Segundo matéria da revista inglesa Dazed, estamos entrando em uma era da desinfluência. Como tudo na moda, o excesso leva ao inverso. Com essa corrida pela influência, estão emergindo novos criadores de conteúdo nos dizendo o que não comprar. Eles criticam o consumo excessivo e ajudam os seus seguidores a economizarem dinheiro e ficarem atentos aos lançamentos que se espalham cada vez mais rápido. Com isso, eu não posso deixar de pensar. Não seria esse novo tipo de conteúdo um alívio para quebrar com esse ciclo de tendências aceleradas? Economizar dinheiro em tempos de economia instável é tendência, fazer boas escolhas também. Eu acredito que a consciência deve ser o maior movimento para 2023. I am here to de-influence you. Se o marketing de influência abusa dos influenciadores para vender, os desinfluenciadores procuram nos estimular a criar um pensamento crítico sobre a real necessidade de comprar algo novo. Eles ensinam a gente a pensar e eu gosto disso. E não é só na moda não, esse movimento está dominando praticamente todos os mercados de consumo. O termo Fast Beauty aponta a pressão que a indústria da beleza coloca no seu consumidor. Can we please take a moment and talk about fast makeup? É claro que nenhum movimento vai salvar a internet, e nem o planeta, e nem a nós mesmos, de estimular esse exagero de lançamentos e essa corrida pela nossa atenção e nossos cartões de crédito. Eles podem nos tirar de um produto, porém nos levar imediatamente a outro, que podemos comprar sem perceber, achando que estamos tomando uma decisão de compra consciente, mas que na verdade não só é inconsciente, como também inconsequente. Muitos desses desinfluenciadores podem estar desvalidando um produto para em seguida validar outro. A gente tem que prestar atenção. Let me de-influence you, beauty edition. No excuses to keep this. This though, if you're looking for a cool tone blush, this will do it for you. A gente deve tomar cuidado com soluções que parecem socialmente conscientes, mas que na real vão contra todo o conceito da circularidade e sustentabilidade. Quando eu olho para esses novos desinfluenciadores, eu vejo um caminho interessante que pode elevar novas vozes de uma contracultura que tem a chance de se tornar uma nova cultura vigente, que muda a nossa percepção do consumo. Então, honestamente, você não pode simplesmente culpar a indústria ou os influenciadores tradicionais por estimularem um consumo irresponsável, enquanto ao mesmo tempo a gente dá audiência para conteúdos virais e ainda sai comentando sobre eles. A responsabilidade deve ser nossa também. Quem nunca comprou algo rápido e barato, mesmo com vergonha, e não contou para ninguém? Mudar a nossa perspectiva é algo que toma tempo e esforço. Mas será que a gente não está exausto já de celebrar marcas e pessoas que nos deixam ansiosos e sentindo que a gente sempre precisa de algo que a gente não tem?
Eu sei que eu tô exausto. É isso, um beijo, até o próximo. Mas esse movimento todo leva a gente para uma economia de nicho, né, Gil? Eu sinto que encontrar nosso grupo e ficar nele, criar oportunidades e ações de marca. Porque, assim, eu sei que essa palestra é extremamente contraditória, mas, na minha visão, ela reflete muito do que a gente vive hoje como profissional e como indústria. E a gente tem que tomar decisão como profissional e como consumidor, que envolve valores, e valores que a gente tem como pessoa, e valores de marca, e valores como profissional. E, enfim, e é um desafio mesmo. Então, o mainstream, né, essa coisa da opinião geral, ela é muito difícil, né, de você agradar todo mundo. Então, você saber quais causas você vai lutar e como você vai transformar isso em moda, como você vai transformar isso em varejo e iniciativa é interessante. Eu trouxe um exemplo aqui que é bem simples, mas é bem legal, que é uma empresária americana que chama Lisa Coscarelli, que ela lançou um espaço que chama Infinite Studios. Então, é um lugar totalmente aberto de cocriação, onde ela traz novos estilistas para trabalharem, e ela faz workshops, e ela aluga espaço para o pessoal fazer editorial e shooting e tudo mais. Então, ela transforma uma loja jovem num lugar totalmente colaborativo. É de nicho, é local, ela quer trazer as pessoas em volta da marca local e também oferecer um espaço que as pessoas podem usar. E o nicho funciona para todos os mercados, né? Desde a gente vai falar do A a Z da Nikkei. A Nikkei é muito boa de fazer nicho e de falar com o público específico. E a rainha do nicho, ela voltou para o mercado de luxo, que é a Phoebe Philo, que agora faz 7 dias voltou para a indústria da moda com o lançamento da sua marca homônima. Então, 6 anos depois que a estilista que trabalhou na Celine muitos anos e que tem uma legião de fãs que são fissurados nela, ela voltou. Sem Instagram, ela lançou o Instagram da marca, que tem quase 400 mil seguidores, sem um post, sem nenhum vídeo, sem nada disso do TikTok que eu trouxe. E ela esgotou vendas com casacos de 12 mil pounds e chapéu de 3 mil pounds em pouquíssimas horas, sem nenhuma postagem. Essas fotos são do próprio site e todo o buzz e conversa foi feito pela mídia e clientes. Então, é um lançamento totalmente focado no nicho, e os fãs estavam lá online com o cartão de crédito na mão para passar e para honrar ela. É muito sobre lealdade, eu sinto, hoje em dia. E você encontrar, né, a equipe, as pessoas, e conseguir criar uma marca que traga isso, tanto para vocês como profissionais, quanto para o mercado onde vocês trabalham, é interessante. Eu terminei com lealdade para já apresentar a Nathalie para vocês, porque, enfim, eu sinto que é uma profissional que eu admiro pra caramba. A gente sempre acaba fazendo um match. Acho que é a 3ª ou 4ª vez que a gente está junto. E sinto que ela vai complementar muito com o que ela vai trazer aqui para vocês. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Olá. Puxa vida, você deixou mais difícil para mim, Joca, agora. Sacanagem. Eu não sou palestrante profissional, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Nathalie Klein. Eu sou fundadora da NK. Mas antes de fundadora da NK, eu sou mãe, tenho 2 filhos maravilhosos, sou casada com o Tufi. O Tufi tem 2 filhas do primeiro casamento, uma delas é a Sharon, que é a melhor amiga do Joca, então eu sou madrasta da melhor amiga do Joca. E assim as nossas relações elas vão permeando por ambientes que nem sempre eles são só profissionais. E a primeira matéria internacional que eu fiz em 2012 foi com você, para o Business of Fashion. Olha... Então, acho que isso é o mais legal de tudo. Eu acho que são as relações que a gente desenvolve num meio onde é um meio bem desafiador, né? É um meio que é até olhado por fora como um meio super competitivo, que sem dúvida alguma mas um meio que lida com muito ego, com muita competição por baixo dos panos. E eu acho que tem um outro lado da moda. E esse outro lado da moda é o que eu sempre tento trazer. Então, a minha fala... Gente, eu não sei nem acostumada a fazer a apresentação falando, tá? Então, é bem possível que o que eu falo não tenha absolutamente nada a ver com a apresentação, tá? Então, a gente vai seguindo. Então, eu vou falar um pouco do meu olhar de moda e o que é a NK. Vamos lá. Bom, a NK ela é uma alquimia de várias marcas de moda, tanto nacional como internacional. Então, o que a gente tem um olhar curador. O olhar curador, o que é? É conseguir agrupar em um ambiente coisas que façam sentido juntas. É um olhar editor. Como um curador de uma exposição, que ele junta vários artistas, mas ele tem um tema a seguir. A NK ela faz isso com moda. Sem dúvida alguma, o termo curador acabou sendo muito banalizado, porque todo mundo que junta algumas coisas e coloca no mesmo lugar virou um curador.
A curadoria ela é uma coisa que ela é muito pensada, porque, além dessas marcas coabitarem nesse mesmo lugar, junto com a marca NK, a gente tem que ter a consciência que as marcas elas se enaltecem, elas crescem e elas complementam umas às outras. Acho que por que a NK chegou nesse lugar? Por essa curadoria que é muito esperta, e que é muito atenta e que é muito inteligente. Modéstia à parte, e não sou eu que faço sozinha, sem dúvida alguma. A gente acha marcas que elas são complementares entre elas e que elas sejam esse grande caldeirão de tendências. Especialmente agora isso faz sentido porque as tendências, como o Joca disse, elas estão muito misturadas. Elas fazem muito sentido todas as tendências juntas ao mesmo tempo, porque mais do que nunca a personalidade das pessoas ela conta mais do que nunca. Então, você editar para a sua própria causa, para o seu próprio armário, ele faz mais sentido do que nunca. Essa personalização, esse jeito de ser, esse jeito de vestir, ele é único, seu. As pessoas podem se inspirar, mas cada um tem que ter a sua identidade. Então, esse é um pouco desse universo da NK, essa curadoria de A a Z. E a curadoria da NK ela é sobre relevância de moda. A gente não tem esse recorte de luxo que, normalmente, as pessoas tendem a colocar, porque a gente traz para a NK o que é relevante. Várias vezes, a relevância de moda está nos grandes criadores, e que a gente trabalha com esses grandes criadores. Mas, várias vezes, a relevância está no nosso contorno. Eu acho, por exemplo, a Havaianas uma coisa ultra relevante. Sem dúvida alguma, ela não é um produto de luxo, mas ela faz parte do portfólio da NK. Calça jeans, ela está longe de ser um produto de luxo, mas ela faz parte do conteúdo da NK, ela faz parte da curadoria da NK. Então, essa edição que a gente faz, ela tem que ser cada vez mais inteligente. Isso, quando o Joca fala, e traz super bem, desse consumo versus não consumo, a gente vive nessa era de polarização. E a polarização de tudo, né? De todos os sentimentos, de todas a culpa, não culpa, o merecimento, não merecimento. E a NK, a gente trabalha com a gente sempre fala que é a relação antes da transação. A gente tem uma relação com o cliente, a gente tem uma fidelização de cliente. Então, para a gente não interessa essa venda feita agora, muito rápida, muito a curto prazo, se a gente não vai fidelizar esse cliente. Então, como a gente se antecipa nessas novidades, a gente tenta trazer marcas que ainda não estão no mainstream. Então, 90% das marcas internacionais hoje, que fazem parte dos shoppings no Brasil, elas começaram pela NK. Então, os players de moda entenderam que a NK é um termômetro. E é um termômetro para entender se é um mercado que vale a pena operações próprias ou se é um mercado que ele vai crescer dentro de uma multimarcas como a NK. Hoje a gente tem 20, 30 marcas internacionais, várias marcas nacionais, porque a NK também faz esse papel de incubadora de marcas. Então, mais de 500 marcas, ao longo dos 26 anos, já passaram pela NK e hoje tem suas operações. Então, a NK tem esse papel também de promoção de marcas novas, porque o mercado ele é um ecossistema e que ele não pode funcionar se ele funcionar só para mim. Eu tenho que impulsionar o mercado inteiro para que o meu mercado continue existindo. Falando isso, eu queria trazer um pouco do conceito da NK e a ideia de que a roupa é a primeira casa que a gente habita.
E a gente fala isso quando a gente vê esses desfiles, dessas armaduras que as pessoas estão usando, de como a gente se comunica com a roupa. Acho que todo mundo já leu em algum lugar que o verbal ele significa só 7% da nossa comunicação, né? O resto são os movimentos, são os gestos, é o jeito que a gente se porta, o jeito que a gente se veste. E a moda tem muito isso. E é nessa moda muito que eu acredito. E quando a gente traz desse micro-universo que é o nosso, da nossa primeira armadura, isso tem que transbordar em todas as nossas lojas e como a gente constrói a arquitetura das lojas. Então, a arquitetura sempre foi um pilar fundamental para a nossa cultura, e as lojas foram construídas em cima de pilares muito, muito sólidos, que são os mesmos pilares que regem a cultura da NK, de olhar, sentir e cuidar. Essas são as nossas 3 palavras de ordem, que é olhar para o contorno, olhar para as pessoas, olhar para o processo produtivo, olhar para a cadeia produtiva, olhar para a mão de obra. O mesmo cuidado que eu tenho que ter para o meu cliente, que é talvez o principal stakeholder, eu tenho que ter o dobro de cuidado para o meu cliente interno, para os meus funcionários. Então, essa cultura da moda dentro de uma casa que abriga todos esses estilistas e todas essas marcas, ela é muito relevante. Então, a gente tem a loja de São Paulo, que é outra, assim, a gente chama de nave-mãe, e toda ela é construída em cima do embasamento da NK, de que toda a madeira que está lá é uma madeira certificada, todos os materiais são nacionais. A gente usou 100% de mão de obra especializada no cara que faz o concreto e só faz o concreto, e tem isso como uma habilidade artística dele. A gente tem da loja tem essa escada que é icônica, e que ela é uma escada que ela é uma réplica da escada do Niemeyer do Palácio do Itamaraty. E a gente usou essa escada com autorização da Fundação Niemeyer, porque a gente queria fazer uma citação arquitetônica. A citação arquitetônica é como você pega um quote de um livro e coloca em outro livro, citando que você pegou um pedaço de um livro e colocou em outro. E a gente teve acompanhamento da Fundação Niemeyer, e que fez todo esse acompanhamento sensacional, e que a gente tem essa provocação, né? O que é inspiração, o que é cópia, de onde vem a inspiração, de onde vem a cópia, de onde vem a referência, de onde vem a reverência. E aí a gente trouxe essa escada. E aí acho que a NK se perde nesses labirintos, e a nova identidade da NK é muito marcado com esses grids. E essa identidade a gente trabalhou em toda a expansão. A gente abriu no Iguatemi, e foi um marco super importante para a NK e pessoal meu. Sempre sonhei em ter uma loja no Iguatemi, desde pequenininha, que eu me jogava naquelas rampas, minha mãe ia me puxando pelo braço. Assim, eu sempre sonhava em ter o meu negócio lá dentro. E a NK também, o lado arquitetônico da NK, ele fala muito alto. Então, todos os designers, todo o mobiliário, é totalmente nacional, assim, a gente tem um mobiliário inacreditável. Cada provador de cada uma das lojas faz referência a uma homenagem à cidade. Então, a gente tem o primeiro, que é o Sampa. Eles são ambientes completamente diferentes. Então, tem o Garoa, tem a Sarandi. A gente tem a loja do Rio de Janeiro, que também entra com o mesmo grid. A gente tem a loja do Village Mall, que eu vou passar rapidamente, que traz a identidade local. Então, a gente tomou muito cuidado de, quando a gente for abrir lojas em cidades, estados, a cultura brasileira é riquíssima. Então, não adianta a gente chegar com essa nave-mãe, com vários códigos paulistas e paulistanos, e colocar em Recife, e colocar no Rio de Janeiro, que é, infelizmente, o que as marcas de luxo fazem. Elas pousam com todo o respeito que eu tenho e admiro pra caramba, tá? Elas pousam uma Gucci, assim... É a Chanel trazendo a Rocambole para todos os lugares do mundo, para Recife, para São Paulo. Então meio que você ignora o seu contorno, né? Você faz um bypass naquele teu contorno que é tão rico. Então, no Rio, a gente fez o calçadão de Ipanema, de Copacabana. Os provadores, um chama Urca, outro chama Ouro, outro chama Copacabana, cada um com a sua... Recife, que a gente abriu recentemente, a gente tem um bar de um artista que eu adoro, pernambucano, que é o Brenan, que a gente fez toda a curadoria das peças da oficina Brenan para montar o bar dentro da loja. Então, um respeito ao lugar que você está chegando. Você está chegando com uma casa de moda
que tem várias referências do mundo inteiro e você não pode ignorar aquele lugar onde você está aterrissando. E aí ele tem o Maré, ele tem o Olinda, e ele tem sempre uma referência à nave-mãe, que nesse caso é o Adoc. E aí eu acho que todas essas referências, que elas ficam sempre orbitando na nossa cabeça, elas cabem para esse universo de moda que a gente fala bastante e para as referências de inspiração que a gente tem para a nossa própria coleção. A nossa própria coleção, a coleção NK, ela corresponde a 80% do nosso faturamento, e ela é distribuída em mais de 100 pontos de venda no Brasil. E a gente começa fazendo esse mood board, primeiro com a nossa vivência e com esse radar muito atento, né? A gente viaja muito, vai para todas as semanas de moda, e a gente tem o privilégio, nesse desfilezinho que você passou aqui do Paco Rabanne, eu me vi lá, estava sentada na prateleira ZZZ, mas eu estava lá. E a NK ela tem que ter muita comunicação com o seu tempo. Então, além das collabs que a gente faz, que são muito legais, a Marília Fernandes, vamos aceitar aqui? Não é você, Não acho que sou eles eu. mexem ali na produção. Então, tá bom, Marília. Então, acho que tem... Aqui apareceu, aqui aparece aí, não? Apareceu uma solicitação aqui para a gente, para ela entrar na conversa aqui. Então, a gente tem esse mundo de informações que a gente filtra para caber nesse universo da NK. Essa atenção aos movimentos que estão acontecendo, elas acontecem em collabs, que a gente faz diversas. Hoje, aliás, a NK é a única loja da América Latina que está lançando a collab da Swarovski com a Skims, com a Kim Kardashian. Então, é um lançamento mundial que acontece hoje, que a Kim Kardashian ontem à noite abriu a loja de Nova York e hoje está em 17 pontos de venda no mundo só, e a NK do Iguatemi teve o privilégio de receber essa coleção. E eu sei que vai ser bem da molecada, porque minha filha já se manifestou que quer umas peças da Kim Kardashian. E aí esse caldeirão de informações é onde a gente fala sobre as nossas coleções. Então, essa próxima coleção que vai entrar é uma coleção que chama Allure, e que a gente casa sempre esse universo real mesmo, das paixões, que eu tenho paixão pela arquitetura, pela moda, onde as proporções são importantes, onde a estética é importante, onde o comportamento é importante. Eu sou uma entusiasta do não ostensivo, eu sou uma entusiasta... Quando alguém falou em Quiet Luxury, eu falei, finalmente alguém ouviu as minhas preces de 26 anos, que eu acho que não é sobre ostentação, é sobre a sua realidade, é sobre, sem dúvida alguma pimentinha de loucurinha em todos os lugares, senão a moda vira roupa. E aí, a hora que a moda vira roupa, ela perde a graça. Então, eu acho que sempre tem as suas pitadinhas. E a gente sempre fala, o luxo está nos detalhes, então a gente tem um cuidado com a nossa produção, a gente tem produção interna, a gente tem fábrica. Então, todos os tecidos que são comprados estão feitos lá dentro. Eu tenho que olhar as pessoas que estão fazendo. A gente faz mapeamento de cadeia, gente. A gente faz rastreabilidade da nossa cadeia produtiva. A gente capacita a nossa cadeia produtiva, gente. Isso eu acho um luxo. Se está aí uma categoria que eu me enquadro no luxo, é porque a gente capacita a nossa cadeia produtiva. Todo mundo aqui trabalha nesse meio, sabe como são os selos da BVTEX. 90% da nossa cadeia produtiva real não consegue se enquadrar nos selos, porque são desafiadores, são maiores do que a nossa cadeia consegue suportar. E eu entrei nesse lugar de falar que eu vou trabalhar com uma cadeia, vou capacitar esses meus 190 fornecedores para que eles tenham um selo de qualificação que seja adequado às demandas da NK. Então, a gente trabalha com a linha, faz 5 anos, que faz rastreabilidade, capacitação e qualificação da cadeia. Aqui que está o luxo. A elegância não tem absolutamente nada a ver com moda, então eu adoro esses quotes. E aí são sempre as referências que a gente pega, de tendências que elas são bem polarizadas. Quando a gente começa a falar de um mundo que está em guerra, e eu sinto, e eu sempre faço esse disclaimer onde eu passo, que a gente está num momento super delicado, que a gente está em guerra, e que eu tenho familiares em Israel, e estou completamente movida por esse tema. A gente traz a moda para um ambiente que ele não pode ser alienado, né? Eu sou uma pessoa completamente anti-alienação de qualquer lugar onde a gente transite. Eu acho que por isso que a moda tem que ser um pilar muito levado a sério,
que não é um bando de gente doida fazendo loucurinhas da cabeça. Isso tem também, é importantíssimo, mas a moda não pode ser alienada. Do mesmo jeito que ela é pendular, que ela não pode ser alienada, ela tem que ser um portal dos sonhos. Então, ela tem que se liberar em algum momento. Então, é sobre o escapismo e realidade o tempo todo. É o escapismo e a realidade. Então, a gente vive nesse comportamento pendular. Então, agora, se você olha para o retrato de agora, o que é o certo a se fazer de uma coleção? Se você pensar na escassez do mundo, o certo de uma coleção é fazer com escassez, sem excesso, sem sobra. A gente está passando por uma guerra. Isso é o certo a se fazer. Mas a gente ainda vai precisar da pitadinha mágica, né, Joca? Senão a gente vira um lugar comum. Eu e a Nathalie, a gente está usando quase tudo roupa de segunda mão. E a gente conversando lá atrás, onde é essa bota? Eu comprei no site, está usada. E, sei lá, são novas maneiras de consumir muito interessantes que vêm assim, né? Você já fez a NK segunda mão, né? Com as próprias roupas da NK, porque eu estava falando no final de lealdade, consistência, que tem muito a ver com o que você faz agora. Eu não sei se é algo do momento, mas acho legal você contar quando você recebeu as clientes para comprarem as peças antigas. É super legal isso. Eu sempre fui uma entusiasta. Eu acho que quando a gente fala sustentabilidade, que sem dúvida alguma vai cair na prova, pessoal. Se não é hoje, amanhã vai cair na prova. E a sustentabilidade ela tem vários pilares. Eu acredito piamente que a longevidade das peças é um grande pilar de sustentabilidade. As roupas da NK, a gente tem orgulho em dizer que qualquer peça que você compre na NK hoje, ou há 25 anos atrás, você pode ir lá e arrumar a sua roupa, que as costureiras estão lá arrumando a roupa. Quando você engravida, ela faz os truquezinhos do lado de elástico, que as mulheres que já foram mães sabem o que eu estou falando. Depois a gente volta atrás. As roupas são adaptadas de mãe para as filhas. Então, quando eu falo disso, eu falo da durabilidade das roupas. Então, eu sou completamente walk the talk. O que talvez não seja a empresa mais rentável, é rentável sem dúvida alguma, mas talvez ela não seja mais rentável porque eu tenho outros princípios e outros KPIs que são tão importantes quanto qualquer outro KPI que é acompanhado na indústria de moda. Então, a gente tem essas várias referências que elas permeiam todas as nossas pesquisas, então, do minimalismo, do maximalismo, do excesso, e a gente tenta achar esse lugar in between. Então, a gente tem, às vezes, o excesso de cores, né, que é esse entusiasmo de você sair dessa moda preto e branco, e aí você vai para coisas que te estimulam e que trazem um pouco de alegria para o dia cinzento que, às vezes, a gente passa. E essa foi a primeira coleção, a Luri, que a gente vai lançar para a próxima edição. Logo depois, a gente tem uma coleção que chama Heartbeat. E a gente sempre conecta com o momento. Então, essa coleção foi criada, a gente tem um tempo de, sei lá, 1 ano de desenvolvimento da primeira coleção, do primeiro briefing até a coleção estar na loja. É longo. E a gente gosta de trabalhar com esse tempo de criação, de pesquisa mesmo, e pesquisa de materiais. Então, eu sou uma adepta, não é slow fashion, mas eu sou adepta a uma excelência na entrega do que a gente faz. Então, se a gente demora muito para descobrir um material, ele é o tempo que ele tem que demorar para ser descoberto. A gente vai fazer essa coleção Heartbeat, e que é sobre emoções e sobre como o nosso coração pulsa. E a gente fez uma parceria com a Disney, que é inédito, gente, que a gente está falando, e que a gente recriou a Alice, essa mulher Alice, menina Alice, no País das Maravilhas para 2023. E a gente traz várias referências que a gente adora, dessa mulher que ela pode ser o que ela quiser, para vários corpos, para várias identidades, para uma mulher que às vezes a gente fala de corpos, identidades, mas a mulher é uma de manhã e outra à noite, né? E outra como mãe. Então, a gente traz essa mulher em várias referências, porque essa é a minha realidade e é a realidade de muitas mulheres aqui. Então, acho que esse é um compilado sobre o universo da NK e queria agradecer muito, muito, muito esse momento de atenção de vocês e que espero que tenha sido inspirador, porque várias das pessoas que eu ouço me inspiram muito e já valeu por ter ouvido o Joca hoje de manhã. Obrigada. Obrigado, todo mundo. A gente vai ter perguntas e respostas? Disseram que sim, alguém tem. Podem levantar a mão, tá? Acho que a gente tem 5 minutinhos. Ninguém? Ali.
Vou pedir só para você se apresentar e contar para quem você quer fazer a pergunta, assim. Bom dia, meu nome é Gustavo, sou analista de produto. E a pergunta é para os dois, que ele trouxe um ponto, né, sobre essa pesquisa com o TikTok, com a internet. Só que a gente sabe que essa internet, do jeito que ela vem andando nos últimos tempos, é um movimento muito rápido. Às vezes ela começa hoje, acaba daqui 2 meses. E, ao mesmo tempo, ela acabou de falar, né, que às vezes a pesquisa dessa coleção dela talvez demore 1 ano, talvez demore 1 ano e meio. E como que a gente vai enquadrar esses 2 pontos? Como que eu vou pesquisar, às vezes, 1 ano para lançar daqui a um tempo, com essa pesquisa que, às vezes, vai durar 2 meses? E como que eu vou enquadrar para que essa coleção, de fato, chegue daqui a 1 ano e meio, com um trabalho bem feito, mas que emplaque, de fato, com o que vai estar naquele futuro que, infelizmente, está um pouco imprevisível. Legal. É excelente a tua pergunta. Eu acho que quando a gente monta uma coleção, tem as coisas que elas são perenes, né, que a gente já sabe onde a gente vai, elas são muito seguras e são muito DNA da NK. O que não tira esse nosso frescor de o tempo todo olhar o que está acontecendo de novo. E eu acho que existem peças que você investe em tendências rápidas e tem peças de longo prazo. E o nosso armário é assim. Então, 80% do portfólio da NK, ele é um portfólio que ele é quase a prova de tendências que vão morrer daqui 6 meses. E essas pessoas, talvez, elas busquem essas tendências que são muito rápidas em outras marcas, porque vão ser esses quicks. Só que a NK ela se mantém muito atual, porque a gente tem acesso a todos esses desfiles, essas matérias-primas, mesmo que a nossa pesquisa demore 1 ano, a gente está vendo essa matéria-prima, esse desfile, 1 ano, quase 8 meses antes, que vai chegar no varejo. Então, a nossa pesquisa ela tem os varejistas hoje eles pesquisam no próprio varejo. A gente pesquisa anteriormente nas semanas de moda. E eu acho que isso é um super vantagem competitiva. E, de alguma maneira, essas reflexões rápidas, elas fazem parte do nosso dia a dia em tomada de decisão de momento. Então, a gente está fazendo uma produção, puxa vida, mas a gente gostou de alguma tendência ali, de uma combinação de cores, a gente coloca na coleção muito rápido, com todo o processo já andando. Isso é num tingimento, isso é num bordado, isso é numa adaptação de modelagem. Então, acho que é super legal essa reflexão. Achei excelente a pergunta também. Até eu ia comentar quando a Nathalie falou sobre isso, porque eu acho interessante a gente ter consciência desse tempo do mercado e dos conteúdos, de como as histórias elas acontecem de maneira acelerada, porque isso é inteligência nossa, inteligência de negócios, inteligência criativa, mas encontrar o nosso ritmo. Eu fiz tudo o oposto do que falavam que deveria ser feito. Eu posto 1 vez por semana no Instagram. Eu vendo cursos que lotam sem fazer um stories. E eu poderia vender mais? Com certeza. Não estou bilionário? Não estou. Mas, assim, eu respeito a minha integridade. Eu sinto que cada pessoa, cada aluno, cada gente que está aqui fez mentoria comigo há 3 anos atrás, que me acompanha há 10 anos. E aí você vai conquistando essa lealdade e proximidade. As pessoas veem que você não se rende. E quando veio a apresentação da Nathalie, essa apresentação você podia ter mostrado há 10 anos atrás. Ela tem alma, ela tem caráter, e porque você acredita nessa continuidade da moda. Então é muito legal, não é sobre seguir a tendência, é sobre você entrar na NK e entender o que é aquele universo, ver o que a Nathalie está propondo de novo. E igual você vê meu primeiro vídeo em 2018, eu estou com a mesma roupa, sentado na mesma posição, melhorou a edição, melhorou a produção, melhorou o videomaker, mas assim, é sobre a história de você aparecer sempre e ser fiel a quem você é, eu sinto muito. Eu acho importante, que é tão interessante a pergunta, é importante a empresa ou a marca entender em que lugar ela está. Porque, às vezes, ser veloz é uma vantagem competitiva no mercado que você está trabalhando. A minha vantagem competitiva não é ser veloz, como também não é ser a mais barata. Então, você tem que achar um nicho, se ele faz sentido onde você se propôs a fazer. Se eu for competir de braço abraçada em velocidade com a Zara, eu, sem dúvida alguma, perdi a rodada. Agora, eu admiro absurdamente todos os movimentos que vão contra a maré. A Fibfilo é o exemplo disso clássico que o Joca trouxe,
porque ela é eu adoro ser a peça de resistência. Aquela é muito fácil, assim, é muito mais fácil. Não é fácil. É muito intuitivo você ir com a maré. E eu acho que cada um tem que parar um pouquinho e falar se é isso, porque faz sentido para muita gente, ou se você está construindo uma coisa muito a longo prazo. A NK é meu projeto de vida, então eu não tenho pressa de construí-la. Então é um pouco sobre isso. Tem muito aluno meu que entra, tem muito empresário de moda que está aqui. No primeiro dia da mentoria, eu vou abrir uma marca de moda. Eu falo, legal, você vai concorrer com a Zara, está pronto? E acho que ter essa consciência é importante. E entender o que você está trazendo de diferente, qual tempo você vai trazer. O que eu falei, você está falando o quê, para quem e por quê. Então, eu sinto que é muito sobre o lugar onde você está, sabe? Quando você entra na NK, eu não espero que ela vai me trazer o fluo da rave que está rolando agora. Se eu entrar na Shein, se eu entrar em algum outro lugar, vai ter um monte na vitrine, sabe? Porque é o momento. Enfim, muito, muito boa a pergunta. A gente podia ficar horas falando sobre... falar sobre tempo é interessante. Temos mais uma? Aqui. Olá. Aqui no meio de vocês. Acho que eu nunca falei no auditório aqui em frente tão às luzes. Oi. Aí. Primeiro, eu admiro muito os dois. A Nathalie, eu tenho uma grande amiga que trabalha na NK há muitos anos, então eu sei que tudo que você fala é de verdade, porque eu pergunto, eu falo, é isso, ela fala é isso e muito mais. Então, primeiro, enaltecer o seu trabalho. Segundo lugar, na pandemia, você teve uma generosidade muito grande em compartilhar os seus insights, e isso, sem dúvida, foi inspirador para muita gente, inclusive para mim. E a minha pergunta é mais para a Nathalie, empresária. Como você fez para ter a virada de chave e entender o seu lugar dentro da empresa e fazer esse fluxo fluir de uma forma saudável para os seus funcionários, para as pessoas que você confia para guiarem a sua empresa e você ser realmente ter aquela visão de águia? Legal. Obrigada. Obrigada pela tua pergunta. Como você chama? Marília. Marília, quem te atende lá? Eu não sou cliente, não, mas a minha amiga é a Estela Angeli. Ah, lógico, Estela. 30 anos de NK, maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Bom, vou falar brevemente da pandemia, que acho que, sem dúvida alguma, todo mundo já ouviu milhões de coisas sobre o processo da pandemia e o que a gente teve que se reinventar. A pandemia foi talvez o momento mais desafiador para a NK, como para vários varejistas, mas um momento de maior integração e maior verdade, porque eu acho que quando é um momento de pressão, a ebulição, você transborda o que você realmente tem de verdade para transbordar. E, graças a Deus, a NK tinha uma história de 23 anos com muita verdade, com muito walk the talk. Então, eu tive privilégios de estudar em excelentes lugares, de fazer MBAs, de fazer cursos de finanças avançadas. Eu sempre estudei muito. E, aliás, eu acho que isso é uma obrigação de qualquer pessoa que esteja em qualquer setor. O lifelong learning, o que a gente estudava na faculdade, que antes nos garantia 25 anos de aprendizado ou de conhecimento, hoje nos garante 4. Por ano, a gente perde 10% do que a gente aprendeu, que não vale mais para nada. Então, se você não repõe esse conhecimento, gente, a média é que em 5 anos você está completamente outdated. Então, a gente tem a obrigação de se atualizar. E eu me atualizo muito. Então, eu sou uma eterna curiosa, vivo atrás de cursos. Meu marido briga comigo, fala que eu pego panfletos em farol, e não é uma mentira. Porque eu gosto de... Eu tenho curiosidade em tudo. E eu fiz um curso de 3 anos, que chama OPM, em Harvard, que é um curso transformador, e deixei o meu negócio sendo tocado por outras pessoas, mas eu já diretamente vinculada com o negócio. E aí, quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa que eu fiz, quando você é um aluno em Harvard, você tem acesso a todas as aulas, a todo o conteúdo, sempre. E eu me coloquei nos cursos de gestão de crise, né? Porque pegando fogo em todos os lugares, a loja fechada. E aí foi muito legal, porque a gente fez um trabalho de eleger de grupo, transversal, com pessoas voluntárias de dentro da NK, que a gente elegeu os pilares que a gente ia trabalhar, seja caixa, seja... E foi transformador, porque a primeira live que eu fiz foi com o Joca. E isso viralizou de uma maneira... Porque a gente não tinha guideline nenhum. Eu não sou uma empresa multinacional que já vinha com o guideline de Paris, que falava, então, você faz isso, isso, isso... A gente teve que criar isso, gente, do nada. E aí a gente fez todos os acordos, criamos focos de trabalho para cada um dos pilares, e a gente entendeu que, bom, para fornecedor... Eu vou ter que negociar com todos os fornecedores. O que a gente vai fazer?
A gente vai fazer um índice de vulnerabilidade por fornecedor. Então, meu amor, eu amo vocês, de tecido não sei o quê, eu vou ter que negociar com todos, Vicunha, amo vocês, mas vocês vão ter dinheiro para sobreviver, eu vou lá para o fornecedor pequenininho que vai quebrar. Então, a gente teve um olhar assim, cuidadoso para a nossa cadeia. E isso em diversas frentes. Na pandemia, a gente fez tudo isso, a gente colocou Somos Todos Vendedores, então, todos os meus funcionários, 240 funcionários, viraram vendedores digitais, ganharam os códigos, os selos para venderem digitalmente. A gente fez várias iniciativas. Amigos da marca depois entraram, e toda uma parte era revertida para a linha que capacita e qualifica a nossa cadeia produtiva. A gente deixou nosso estoque de tecidos, que, sem dúvida alguma, gera estoque de tecidos. A gente montou um negócio chamado Banco de Tecidos, que, aliás, está aberto até hoje, que a gente vende a preços ultra simbólicos os tecidos que a gente já usou. Isso fez com que marcas pequenas, pequenos estilistas, tivessem acesso a tecido, e tecido é o sangue da moda. Se você não tem tecido, você não trabalha. E eu precisava deixar minha cadeia viva, porque eles não podiam depender só de mim. Fiz uma garantia, um pacto com todos os meus funcionários que estavam lá, que aconteça o que aconteceu, eu não ia mandar ninguém embora. Detonei o caixa da empresa, sem dúvida alguma, esses 2 anos pós-pandêmicos. A gente está ainda fazendo para recuperar o caixa, mas eu tenho certeza que eu tomei a decisão correta, ética e correta o que é ser feito. As pessoas se conectam muito com os valores da NK, então são inegociáveis os valores da NK, inegociáveis. Não tem um mais ou menos, não tem um porque aquele dia... São inegociáveis. Eu acho que por isso que as pessoas admiram tanto e gostam muito de trabalhar lá, porque é muito verdadeiro. E a última parte é que eu entendi que, para o crescimento da NK, eu estava travancando muito a minha agenda com o crescimento da NK. A NK tem um potencial enorme e eu não podia ficar lá dourando a pílula ou pulindo o ovo. E aí eu entendi isso, entendi que o melhor momento era colocar um CEO, e esse CEO é fantástico, eu estou super feliz com esse movimento, e estou nesse lugar de CIO, Chief Inspirational Officer, que eu me criei, porque eu acho que é isso, é você ser a guardiã da marca, é você olhar para os valores e princípios da marca, dar os headlines, né, onde a marca pode e não pode ir, dar os guardrails de onde a gente pode ir e não pode ir. E eu acho que eu tenho certeza que hoje eu agrego mais valor do que eu agregava fazendo TI, jurídico, contabilidade, e sobrava um pequeno espaço para as minhas inspirações. Agrega muito. É interessante, eu sinto que a gente tem que terminar, tá? Porque está escrito aqui, over. Mas a gente terminar com isso, porque eu comecei a palestra falando sobre a estratégia Vem do Medo. E eu fiquei ontem, confesso, até um pouco ansioso. Eu falei, será que isso cabe aqui nesse evento? Será que isso cabe? E aí a gente terminar com essa pergunta, né, contando como uma estratégia que realmente inspirou o mercado inteiro, que mudou a NK, que viralizou e reverberou, veio num momento de muito medo. Né? Então, acho que você foi um guia para muitos empresários de moda naquele momento lá. E eu estava lá como um canal que a gente passou a mensagem. Então, acho que é legal fechar com isso e para a gente ter coragem de entender que é nesse momento que a gente também se reinventa e provoca o novo e muda estruturas e faz as coisas de uma maneira diferente, né? Muito. Eu acho que é nossa obrigação, a gente que tem privilégio de conhecimento, compartilhar. Então, compartilhei livros, dicas, o que eu fazia na NK, eu compartilhava com as pessoas, porque eu acredito mesmo no mundo colaborativo e não um mundo competitivo de um sentido negativo. Tá bom? Tinha uma pergunta lá. Gente, dá tempo de mais uma? Não. Acho que não sei. A gente não pode deixar ela aqui sem última? Última e acabamos. Eles falaram que não, mas tudo bem. Joca, a gente nunca mais vai ser chamados. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a fala de vocês. A minha pergunta é para os dois. Eu me chamo Camila, eu sou designer de moda. E eu quero que vocês comentem um pouco a minha percepção. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu venho percebendo que o pós-pandemia ele veio com muita conscientização de moda, né? Então, a gente aposta muito na geração Z como uma geração que vê propósito, que luta por causas sociais, que faz essa desinfluência e conscientiza o público. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eles questionam também que, às vezes, o valor mais caro que a gente paga em alguma roupa, ele não vale esse valor. Então, talvez eles busquem nessas marcas mais baratas as mesmas peças, porque eles já entenderam que ser caro ou estar numa marca com um grande nome não significa qualidade. Como vocês acham que a gente consegue virar essa chave e voltar para a indústria nacional fortalecendo essa qualidade de produto, que tem essa responsabilidade dentro de empresas que conseguem alcançar mais públicos, né, as grandes marcas de fast fashion brasileiras,
porque eu sinto que a gente está num momento de virada muito forte, assim, em virtude da tecnologia, de tanta informação tecnológica, e também tem o movimento do underground voltando muito forte com a periferia, se posicionando mais, mostrando que tem poder de compra, que eles também consomem de marcas caras, né, e que eles querem ser vistos como tal, e entendem de moda, enfim. E como vocês veem essas movimentações? Porque eu sinto que está tudo muito confuso, a gente fala de qualidade, sustentabilidade, mas como que a gente também fala de sustentabilidade num país tão desigual, em que o poder de compra é tão baixo, como a gente critica essa compra barata, como que vocês enxergam que a gente consegue caminhar para uma moda nacional mais sustentável, mais, enfim, coerente com o que a gente vive aqui no Brasil? Ela fez a pergunta de $1 milhão em meia hora, só porque acabou nosso tempo. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que, se eu respondo de uma maneira simples e rápida, começa com o nosso comportamento. É como a gente se expressa, é o valor que a gente coloca para frente. E isso está em cada reunião, em cada call, em cada compra que a gente faz. E porque isso influencia as pessoas à nossa volta. Sempre que eu vou montar uma palestra como essa, começa com o meu comportamento. O que eu acho importante, como eu estou comprando. E aí eu vou com um radar capturando os movimentos que eu acho que são interessantes para a indústria. Acho que a resposta começa com você, sabe? É isso. Excelente sua pergunta. Eu também, nklein@nkstore.com.br. Vou dissertar horas sobre o assunto. Mas, para ser breve aqui, para a gente terminar, acho que cada nicho de indústria tem que entender ao que ele se propõe. Então, a NK ela não vai se propor a ter um preço muito mais barato e abrir mão de valores inegociáveis. Mas tem empresas que estão nesse nicho. Então, quando eu me coloquei nesse lugar, eu preciso entregar um valor intangível. E o valor intangível demora uma maturidade para as pessoas entenderem. Então, ela não é uma moda excludente de maneira alguma, mas ela é uma moda que ela tem os seus princípios. Eu pago o fair price de cadeia produtiva. Eu realmente poderia vender muito mais e para pessoas muito mais jovens, e eu amaria fazer isso. Eu quero muito que isso vire uma realidade. Mas isso só vai virar realidade quando isso escalonar. Isso só escalona quando tem demanda. E eu sou aquela pessoa que está tentando criar essa demanda. Então, eu não me movimento desse lugar, e, mesmo assim, a gente procura vários produtos e a gente tenta fazer o preço mais... A minha margem não é a maior do mercado. Porque as pessoas têm a sensação que uma marca de luxo tem a maior margem. E não tem. Então, talvez a minha margem seja mais apertada do que um fast fashion que faz para o produto barato, margem grande, mesmo assim é muito barato. A minha margem ela não é a maior, como eu deveria ter. Mas eu estou criando essa demanda. Estou criando que as pessoas criem essa consciência e falem, na NK, o dia que eu merecer, o dia que eu conseguir, o dia que eu, conquistei a vida, é da NK que eu vou. Então, o denim, por exemplo, que a gente tem a linha denim, ela é uma linha muito mais acessível de preço, mesmo assim com todos os princípios de sustentabilidade, porque a indústria já está se ajustando. Então, o denim da NK hoje custa R$690. É muito competitivo o preço. Então, tem áreas que isso vai ser mais natural, e outras eu acho que vão levar mais tempo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigado.